Vamos ver quanto tempo o Bill fica aqui. Né, Bill? Olá, aqui é a Carol Albuquerque. Seu vídeo, Bill. Olá, aqui é a Carol Albuquerque. Hoje acompanhado do nosso amigo Bill. No nosso episódio sobre o que vamos falar hoje, Bill? Hein? Sobre tomar sol. Vamos lá falar sobre tomar sol. O Bill sabe exatamente a hora boa do sol. A hora que o corpo dele tá precisando do sol, não é, Bill? Ele tá aqui meio... Eu que trouxe ele para cá, porque hoje ele está muita seca. E realmente, ontem que ele começou a recuperar o apetite e inclusive a vontade de ir para a rua passear. Então, como eu falei lá no primeiro vídeo, ele teve umas mudanças aqui, umas alterações de rotina, né, Bill, quando ele chegou aqui no Planalto Central. Por óbvio, né, é diferente da Mata Atlântica, inclusive esse período de seca. Mas ele continua sabendo exatamente a hora boa de tomar sol. E essa hora ele se recolhe e ele só vai pedir para sair. Aqui para ele já está quente, né? Mesmo embaixo do limoeiro. Muito obrigada, Bill, pela sua participação. E o bichinho ele almoçou ainda agora, ele está querendo ficar quieto, né? Descansando. Então ele sabe exatamente a hora de tomar sol e ele toma sol. E mesmo lá no Cardinor, ele tomava sol, né? E quando estava muito frio, muitos dias sem sol, chuvoso, porque lá fica chuvoso muito tempo, né? Diferente aqui do Cerrado. Aí ele já está ali se esfregando na grama. Aqui é umas 3 horas da tarde, está quente, mas ele resolveu ir ali dar um rolê ali na grama e voltar para a casinha dele, possivelmente para tirar o cochilo. Então lá, quando dava aquela chiada na chuva, ele já voltava pro sol, né? Tentava pegar aquele pouquinho de sol. E aqui é bem interessante, porque ele muda conforme... Aqui tem 2 estações bem definidas, né? Aqui no Planalto Central, aqui em Brasília principalmente. E a gente tem um período de seca, que é seca mesmo, para de chover completamente, o sol fica um forno seco. E a gente fica bem prostrado, e ele fica prostrado. Agora, quando está frio, nos meses, né, que está mais frio, mesmo sem chuva, ele tem aquele momentozinho que ele vai tomar o sol dele. E às vezes é bem engraçado, porque ele fica mais dentro de casa, mesmo no frio, e às vezes ele está só, e de repente, do nada, ele levanta, vai lá e coloca só o focinho no sol. Ou então, bota só metade do corpo. Ou então ele vai, deita, né, num cimentado que esteja mais quentinho. Aí não fica ali 5 minutos, levanta. Ou já se posiciona, coloca só a cabeça no sol, o corpo na sombra. E é bem interessante a gente observar isso, né? E como eu trouxe em outros episódios, que não do Bill, mas aqui eu estou fazendo, né, uma ilustração do que os nossos pets podem trazer para a gente de interessante, desse contato com o sol, inclusive com a luz do sol, com o calor do sol, o quanto que isso reequilibra a gente. Então, se eles estão pedindo para sair, se esperem um momento mais tarde, conforme a estação do ano, observem isso. Porque nós, humanos, perdemos muito dessa conexão com a natureza, né, com a própria luz do sol. E isso faz toda a diferença nesse reequilíbrio, como eu tenho falado, né? O sol reprograma a gente. E não à toa, né? Coloca assim um medo do sol. Claro que tudo em excesso pode fazer mal, vai ter muita radiação, tem a questão do envelhecimento da pele, mas tem aquele sol bom. A gente não coloca os bebês para poder tomar sol, e aí a gente esquece e acha que só na fase de criancinha que a gente precisa de sol, e não é verdade isso. Tanto que o Bill ensina para a gente, mostra para a gente que existe sim a importância da gente tomar sol todos os dias. Se estamos em regiões mais frias, se estamos em regiões em que existe um inverno, a gente se recolhe, mas tão logo o sol saia, o que a gente faz? Procuramos a praia de férias, né? E não esperemos as férias para poder pegar esse sol na praia. E aí acabamos tendo insolação, né? Pegamos demais e ficamos daquele jeito lá. Não é o ideal, gente, então é equilíbrio.
E o que eu trago aqui, porque o bio para ilustrar, né, justamente esse equilíbrio, a gente manter esses hábitos na nossa rotina. E se a gente perdeu, que tal deixar os nossos pets levarem a gente para passear? E eu não posso responder aqui por gatos, porque realmente eu nunca tive gato, nunca observei gato de perto. Mas possivelmente eles vão ter também algumas outras questões aí que vão ensinar para a gente, né? Alguns hábitos, alguns bons hábitos que por rotina, isso podem ajudar a reequilibrar, isso pode ajudar a gente a reequilibrar as nossas células, a restabelecer a condição do organismo de regeneração. E não é só a alimentação que conta, apesar de que eu vou falar também da alimentação do bio. Ele mostra algumas coisinhas para a gente, apesar de ser um guloso. Mas, por exemplo, o sol, ele sabe exatamente a hora que ele tem que tomar sol, ele sabe quando ele está precisando e ele sabe quando o corpo dele está precisando descansar. E quantos de nós estamos ignorando os gritos do nosso corpo para descansar? E aí a gente fica com cortisol nas alturas, e o sol também relaxa. Então a luz do sol traz esse relaxamento para a gente, dependendo do momento do dia. É aquele sol realmente confortável. E se a gente observar, o corpo entra em relaxamento. Né? Não é só quando a gente toma aquele banho de mar, que também relaxa, porque ele faz uma descarga, né, eletromagnética no corpo. Mas o ato de tomar sol também, que a gente está na praia. Você vê que no final do dia a gente está assim, aquela molezinha, aquele sono bom, profundo. Então isso devolve para a gente o sono profundo. E claro, quando a gente pensa num processo de insônia, uma coisa mais instalada, se a gente quer reverter isso, a gente não pode pensar só em tomar melatonina. A gente tem que pensar em restabelecer a informação da luz do sol no nosso nervo óptico, que é por aqui que o nosso organismo começa a se reprogramar. Sim, o sol reprograma o nosso ciclo circadiano. Então, se você observar, é difícil um pet ter insônia. Não é difícil. Ele tem que estar bem estressado emocionalmente falando, está bem desequilibrado para ele ter insônia. E a luz do sol, eu já falei isso, né, em outro vídeo sobre o pilar do sol, a gente consegue reequilibrar o nosso ciclo circadiano desde que, se a gente já está nesse processo de dificuldade, né, para dormir ou para ter um sono mais profundo, a gente consegue reequilibrar isso se, assim que a gente acorda, a gente não ficar olhando para a tela do celular, mas sim ir buscar a luz do dia, a luz natural. O Bill tá aprontando alguma coisa aí. Dia de faxina e ele tá louco para ficar dentro de casa, porque está muito quente, ele está fugindo hoje do sol. Ai, ai, e ele só faz o que ele quer. Então, ai, é uma comédia. Mas é engraçado esse cachorro. E ele tem que ser respeitado, né? Já é um idoso. Tem que ser respeitado, um ancião sábio, um sábio ancião, o Bill. Então, gente, quando a gente entra em contato com a luz solar, ou com a luz do dia, né, a luz natural, assim que a gente acorda de manhã, isso vai ajudar a gente a readaptar e refazer esse ciclo circadiano. Como eu estava explicando, e explico isso em outros vídeos, vou tratar aqui mais detidamente, mais para frente, depois dos episódios do Bill. Se a gente está muito intoxicado, mesmo os nossos receptores de melatonina não vão funcionar bem. Então, para além do sol reprogramar, fazer essa reprogramação de horário, que se está escuro, se está claro, e a luz azul, né, das telas colocam a gente muito nesse estado de alerta, porque ficam informando para o nosso cérebro via nervo óptico que ainda é dia, que ainda é claro, então vamos produzir cortisol e não melatonina. E aí a gente acha que se for tomar melatonina antes de dormir vai resolver, às vezes resolve, às vezes é só uma questão de aumentar a dose. Pode ser, mas se não estiver resolvendo, se você já estiver em uso de medicamentos para pegar no sono ou para ter um sono profundo, e dificilmente esses medicamentos vão levar a gente a um sono profundo, a gente precisa dessa reprogramação e o sol pode ser, sim, um elemento para ajudar a gente nisso, além de todas as outras questões de detox, né? Mas o sol reprograma. Isso eu falo no livro mais detalhadamente, e por que ajuda, né, todas essas questões aqui, o que acontece, o que rola na nossa bioquímica, e que o sol ajuda muito. E o Bill e os nossos pets, quando pedem para pegar sol,
ou quando eles pedem aquele passeio matinal em determinados horários, é porque eles sabem dessa questão, né? Às vezes corre para a varanda, você vê o pet, observe ele, né? O Bill corria para a varanda lá quando ele saía do sítio, né? Quando descia a serra, e justamente com esse intuito de tomar o sol em determinado horário, e principalmente se o tempo tivesse mais frio, né? E ele precisa, ao mesmo tempo, um calor grande, então, enfim, ele não vai pegar insolação, ele tem essa inteligência, e a gente, às vezes, fica, né, bem desadaptado, e acaba indo para o sol mesmo assim, muitas vezes, né, sem necessidade. Às vezes a gente trabalha no sol, vamos tentar nos proteger o máximo que a gente conseguir, porque nada em excesso, né, é bom, aí a gente tem que ver, pesar e tentar reverter esses efeitos aí que pode ter. Um dia inteiro no sol, trabalhando no sol, vai exigir mais água, vai exigir uma alimentação diferente, e claro, um descanso maior, porque vai desgastar mais. Então, eu estou falando daquele sol para reprogramar, para readaptar, e não é olhar para o sol diretamente no sol de meio-dia. Não, se a gente quiser exercícios para justamente essa reprogramação de ciclo circadiano, é até interessante fazer quando o sol nasce ou quando o sol se põe. Então, naquele horário que o sol está alaranjado, que a gente consegue fixar o olhar para ele. Aquilo não faz mal, pelo contrário. Vai entrar no nosso nervo óptico e vai reprogramar. A água solarizada, né, eu tenho deixado aqui, tem um short aqui sobre isso. Deixa lá um tempinho aquela água no sol, o sol vai reprogramar frequencialmente falando aquela água, luz é frequência. E aquela água vai entrar em contato com a água do nosso corpo, com os receptores do nosso corpo. Nossas células têm uma inteligência e vai ajudar também a reprogramar N funções metabólicas. Ah, é só uma água solarizada, pronto, curei. Não. É porque a gente sai do equilíbrio, a gente sai daquele estilo de vida que nos deixa saudáveis e entramos num estilo de vida ruim, num estilo de vida que realmente vai disparando o pior do nosso DNA e a gente acaba desenvolvendo doenças. Então, o que são esses pontinhos que o Bill, nossos pets, estão ensinando para a gente? Como reverter, como voltar para casa, como reestabelecer esses pontos de equilíbrio na nossa rotina com elementos que estão aí de graça e que podem fazer sim uma diferença incrível para a gente reverter processos crônicos e começar a ter saúde de novo, sim. Então melhora a febre, para quem tem pneumonia, não pega? Quem tem pneumonia, pegue sol no pulmão. Pneumonia é uma questão lá da medicina oriental, né, eles falam muito, é questão quando resfria o pulmão. Então olha a importância do calor do sol, um calor natural, que reprograma o corpo. A nossa própria temperatura corporal entra em reprogramação, dá aquele reset, quando a gente toma sol nos períodos certos, e quando a gente começa a ressensibilizar o nosso corpo para quando é esse horário correto de pegar, quanto tempo eu vou ficar ali, e visitar parques, ficar à sombra de árvores, a gente pode ver que pode ser bem benéfico e pode contribuir para essa reprogramação e para o reequilíbrio, certo? Então eu fico aqui, o Bill não retornou, então eu encerro por aqui o vídeo de hoje e a gente vem esperem, né, até o próximo episódio com o Bill e mais algum ensinamento canino que você também pode aprender com o seu pet. Me conta aqui como é que o seu pet toma sol, quando ele pede, se pede e como que está a sua relação com o sol. Se você espera as férias ou se você já entende e vai tomar sol no parque, aquele sol da manhã e sente esse efeito relaxante que eu estou falando. E se você estiver precisando dessa reprogramação do ciclo circadiano, perceba, certo? Pode fazer esse teste aí nos próximos dias, acorde e olhe para a luz do sol, faça a higiene do sono, né, antes de dormir, 2 horas antes de dormir, já desligar telas, eu sei que isso é quase impossível. Corta a luz azul lá dos nossos dispositivos, tem um jeito lá de colocar no modo noturno, e veja se tanto o contato diferenciado com o sol, vê se isso vai fazer sentido e se vai te trazer essa nova perspectiva aí de saúde, certo? Um beijo e até o próximo.